Olá, seja bem-vindo a Moz Accounting. Meu nome é Jaime Luiz e antes de mais nada gostava de desejar um próspero 2026. Se você é contabilista, com certeza já ouviu falar da depreciação ou amortização. No decorrer das suas atividades, as empresas precisam sempre de utilizar bens. Esses bens, ao longo da sua utilização, vão perdendo valor. Estes bens vão se desgastando. Na contabilidade, o processo através do qual os bens perdem seu valor através do seu desgaste pelo uso é designado por depreciação ou amortização. Antes de mais nada, gostava de salientar que, para o contexto moçambicano, o termo utilizado é o termo amortização. Este termo serve tanto para bens tangíveis como para bens intangíveis, o que não acontece na literatura internacional, que difere a depreciação como sendo utilizada apenas para bens físicos e a amortização utilizado para bens intangíveis. Pois bem, para falar da amortização, há alguns aspectos que não podem ficar de fora. Primeiro é a vida útil. A vida útil é uma estimativa do tempo no qual o bem vai ser utilizado nas suas condições normais. Se nós adquirimos uma viatura, podemos sim estimar uma vida útil de, por exemplo, 6 anos. Significa que dentro desse período gostaríamos ou utilizaremos o bem nas suas condições normais. Essa vida útil, essa estimativa, pode variar de empresa para empresa. Agora, o outro aspecto que não pode ficar de fora é o valor residual. O valor residual, na contabilidade, é tido como aquele valor que o bem terá mesmo após o término da sua vida útil. Na verdade, seria o valor da carcaça, para, por exemplo, casos das viaturas e outros bens que, mesmo sem funcionar, ainda continua assim tendo um determinado valor. E é o mesmo valor que vai ser usado para despachar o bem da empresa. O aspecto interessante que devemos tomar em conta quando precisarmos elaborar um mapa de amortização de ativos tangíveis, primeiro é a questão da quantia amortizável. A quantia amortizável é o valor pelo qual o bem vai ser amortizado. E na contabilidade é tido como sendo o valor da aquisição subtraído o valor residual. Subtraímos porque esperamos que no fim da sua vida útil este bem continue tendo este valor designado por valor residual. Para podermos reconhecer a depreciação ou a amortização do período, nós vamos utilizando diversos métodos. Afinal de contas, as empresas elas estão intimamente preocupadas com o custo. Como já havia dito, a amortização constitui para a empresa um custo do exercício. Ao longo da vida útil, este bem vai amortizando, o que, portanto, vai constituir um custo. Temos a destacar aqui 3 métodos importantes que podem sim ser utilizados para efetuar as depreciações e amortizações dos ativos. Primeiro é o método de cotas constantes. Como o nome já diz, são cotas constantes. Esse método pressupõe que o bem vai ser amortizado cada ano da sua vida útil pelo mesmo valor. Se o bem tem, por exemplo, uma vida útil de 10 anos e foi adquirido por 10 mil, numa situação em que não tenha um valor residual, significa que vamos repartir esses 10 mil ao longo dos 10 anos e em cada ano teremos um valor de 1000. O método a seguir, não menos importante, é o método de cotas decrescivas. Este método pressupõe que o bem vai amortizando de forma decrescente, isto é, ao longo da sua vida útil, no primeiro ano vai amortizando mais e no último ano vai amortizando menos. E por fim, temos o método
muito importante, que é o método de desgaste funcional. Este método é um dos métodos mais exatos porque pressupõe que o bem vai ser amortizado de acordo com a sua utilização. Se é uma viatura, vamos amortizar de acordo com os quilômetros que este bem percorreu. Se for uma máquina, podemos amortizar, por exemplo, com o número de horas que este bem esteve a funcionar. Ou se for outro bem, pode também ser amortizado de acordo com o número de unidades que este bem produziu. Deixando agora a teoria, vamos diretamente à prática, que é para percebermos como é que estes métodos funcionam. Antes de mais nada, queremos pedir mais uma vez para que subscreva, deixe o seu like, ative o sino de notificações, que nós temos muitas novidades para si neste ano de 2026. Então, pois bem, para podermos resolver os exercícios práticos a seguir, nós vamos recorrer às seguintes fórmulas, não é? Nós temos que, no método de cotas constantes, conforme já havia dito, a cota de amortização vai ser igual ao valor da aquisição menos o valor residual sobre a vida útil. A particularidade deste método é que a cota de amortização é calculada apenas uma vez e é usada para todos os anos, pois ela não muda. E, diferentemente do método de cotas variáveis em progressão aritmética decrescente, este método também é chamado de método de soma de dígitos, porque conforme podemos ver aí, no lugar do denominador, nós somamos os dígitos dos anos de vida útil. Tanto é que, se o bem tem uma vida útil de 4 anos, nós vamos somando 4, mais 3, mais 2, mais 1. E vamos colocar aí. E esse N menos T mais 1 representa a vida útil restante. Poderemos ver logo a seguir que, por exemplo, se o bem tem uma vida útil de 4 anos, se quisermos calcular a amortização, a cota de amortização, neste caso para o primeiro ano, nós vamos multiplicar por 4 e vamos reduzindo por 5, por 3, por 2, assim sucessivamente ao longo dos anos de vida útil. E por fim temos o método de desgaste funcional, não é? Onde simplesmente iremos pegar o valor da aquisição menos o valor residual, dividir, neste caso, pelo número de unidades de atividade, neste caso, prevista para a vida útil. Isso significa que, se estamos a avaliar o desgaste desse bem em quilômetros, vamos dividir pelo número de quilômetros, neste caso, total, e multiplicamos pela utilização daquele ano, conforme a fórmula diz. E neste caso, se o bem for utilizado 100 km, então multiplicamos por 100 e por aí em diante. Para não alongarmos, vamos diretamente ao exercício prático, que é para melhorarmos muito bem a compreensão sobre esta matéria, não é? Temos o primeiro exercício. Ele diz que a sociedade Jaime Filhos adquiriu em janeiro do ano N uma viatura pelo valor de 400 mil, não é? E com uma vida útil de 6 anos. O fabricante estima ainda que no final da vida útil este bem terá um valor residual de 40 mil. E pede-nos a seguir para determinar o valor anual da depreciação e preencher o quadro de amortizações pelo método de cotas constantes e pelo método decrescentes em progressão aritmética, não é? Este método também é chamado o método da soma de dígitos. Então, o que nós vamos fazer primeiro é extrair os dados, muito bem. Teremos primeiro o valor da aquisição, 400 mil, conforme o exercício diz. O valor de residual, 40 mil. E o número de anos de vida útil, 6 anos. Esses dados nós vamos usar para preencher a fórmula a seguir. Por isso teremos uma situação dessas, que a cota de amortização vai ser igual, neste caso, a 400 mil, que é a vida útil, a 400 mil, que é o valor da aquisição, menos 40 mil, que é o valor residual, dividido por 6. E isto vai nos dar um valor de 60 mil. Este valor de 60 mil é o valor que vai ser amortizado ao longo da sua vida útil. Porque estamos no método de cotas constantes, o valor da amortização não vai mudar ao longo da sua vida útil. Então, para podermos melhor estruturar esses dados, nós podemos elaborar uma tabela para podermos saber a situação deste bem, onde poderemos ter
5 colunas, neste caso o N, que é o ano, o valor da aquisição, a cota de amortização, a amortização acumulada e o valor contabilístico. Primeiro, vamos preencher aí os anos. Primeiro, temos aí 0, que é o antes da utilização do bem, e significa que neste ano não teremos a cota de amortização, nem teremos a amortização acumulada, porque no ano 0 é uma situação em que significa que ainda não estamos a utilizar o bem. Pode pôr o 0, pode não pôr, não tem nenhum efeito. E teremos a seguir, o valor da aquisição vai ser o mesmo ao longo de todos os anos. É por isso que teremos aí 400 mil para todos os anos. A cota da amortização já foi previamente calculada. São 60 mil. Também vai ser o mesmo em todos os anos. A amortização acumulada vai ser igual à amortização acumulada anterior, mais a cota da amortização corrente. É por isso que nós vamos ter aí um valor de 60 mil, porque anterior não tínhamos nada e a cota da amortização corrente é de 60 mil. Uma forma também fácil de calcular a amortização acumulada nesse método de amortização é simplesmente pegar a cota da amortização e multiplicar pelo ano. Neste caso, a cota da amortização é 60, multiplicado por 1, que é o primeiro ano, teremos 60 mil. A seguir, para calcularmos o valor contabilístico, nós simplesmente pegamos o valor da aquisição e subtraímos pela amortização acumulada naquele ano. Tanto é que, para o nosso caso em específico, nós teremos 400 mil menos 60 mil, o que vai nos dar um valor de 340 mil. Quer dizer que no final do primeiro ano, este bem vale 340 mil. Nem se quiséssemos despachar esse bem pelo seu valor contabilístico, nós despacharíamos ou venderíamos por 340 mil. No segundo ano vai acontecer a mesma coisa. Para calcularmos a amortização acumulada, podemos pegar os 60 mil vezes 2. Ou também podemos fazer os 60 mil da amortização acumulada anterior adicionado aos 60 mil da amortização acumulada, da cota de amortização corrente, que vai nos dar um valor de 120 mil. E o valor contabilístico é calculado da mesma maneira, pegando o valor da aquisição menos a amortização acumulada daquele ano. Isso vai se repetir ao longo de todos os anos. Tanto é que vamos tendo aí para o segundo ano a amortização acumulada, para o terceiro ano a amortização acumulada de 180 e valor contabilístico de 220 mil. Para o quarto ano, 240 mil de amortização acumulada, valor contabilístico de 160. Para o quinto ano, 300 mil de amortização acumulada e 100 mil de valor contabilístico. No sexto ano, atenção, a amortização acumulada vai ser de 360 mil. E há um fato curioso, é que o valor contabilístico deve dar igual ao valor residual. Porque dissemos que o valor residual é o valor que sobra logo após a amortização total do bem. Então, o valor contabilístico no último ano é o valor, sim, residual nesses casos. Se não tiver o valor residual, for 0, por exemplo, aqui também teremos um valor de... Aliás, teremos 0. Agora vamos passar para o método, neste caso, de soma de dígitos, onde a situação é a mesma. Teremos o valor de aquisição de 400 mil, número de anos de vida útil de 6 anos e valor residual de 40 mil. Então, depois de extrairmos os nossos dados, nós podemos já começar a desenhar a nossa tabela, não é? Que vai ser exatamente a mesma tabela utilizada para o método de cotas constantes, sendo que a diferença é que as cotas que nós vamos usar aqui vão ser diferentes e terão que ser calculadas para cada ano de sua vida útil. Então teremos aí teremos aí também 5 colunas e primeiro teremos aí os anos estruturados, organizados de 1 a 6, que é o número de vida útil. O valor da aquisição também vai ser o mesmo de 400 mil. Para calcularmos a cota de amortização, nós usaremos a fórmula que diz que a cota de amortização vai ser igual ao valor da aquisição menos o valor residual
a dividir pela soma de dígitos de vida útil vezes a vida útil restante. Conforme eu já havia dito, na vida útil restante nós vamos reduzindo com o passar dos anos. No primeiro ano vamos usar 6, que é o número total, e assim vamos reduzindo para 5, 4, 3, 2 e por aí em diante, quanto mais vamos calculando. Então, teremos a primeira situação em que teremos 400 mil menos 40 mil a dividir por 21 vezes 6. Isto vai nos dar uma cota de amortização de 102.857,14 A mesma coisa vai acontecer para o segundo ano. A diferença é que vamos multiplicar por 5. Isto vai nos dar um valor de 85.714,29. E assim vamos fazendo para todos os anos de vida útil. A amortização acumulada, conforme já havia dito, significa a amortização acumulada anterior mais a cota de amortização corrente. Nós não temos a amortização acumulada anterior, então adicionamos a cota de amortização corrente. Então vamos ter um valor de 102.857. Diferentemente do método de cotas constantes, que nós podemos ir multiplicando por 1, por 2 e por aí em diante, neste método nós não podemos proceder desta maneira. Então, teremos aí a amortização acumulada do segundo ano de 188.571, este valor que foi obtido somando os 102.857,14 mais 85.714,29 centavos. E assim vamos fazendo para todos os anos de vida útil. A mesma situação vai acontecer para o valor contabilístico. Simplesmente pegamos, neste caso, o valor da aquisição, subtraímos pela amortização acumulada. Então, para o primeiro ano, vamos ter 400 mil menos 102.857,14 centavos. Então, teremos um valor aí de 297.142,86 centavos. Então, a mesma coisa vai acontecendo para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto ano. A particularidade é a mesma. No sexto ano, devemos ter uma vida útil, devemos ter um valor contabilístico de 40 mil, pois esse valor é o valor que sobra logo após a amortização em todos os anos de vida útil. A seguir, vamos passar para o método de desgaste funcional. Este método é muito parecido. A seguir, vamos passar para o método de desgaste funcional. Este método, nós teremos que ter a unidade de utilização. Conforme dissemos que neste método nós precisamos saber o nível de utilização deste bem. Então, vamos usar dados muito bem similares, que é para não perdermos a linhagem do exercício. Diz que a sociedade Jaime Filho adquiriu em janeiro do ano N uma viatura pelo valor de 400 mil, com um número de unidades de atividades, neste caso prevista para a sua vida útil, de 1 milhão de quilômetros, distribuídas segundo a tabela ao lado. E no final da sua vida útil, a viatura terá um valor residual de 40 mil. Então podemos ver aí a tabela que demonstra o nível de utilização. Então espera-se que no primeiro ano utilize 250 km. Atenção, isso é apenas uma estimativa, poderá sim, dependendo das condições, não é? De utilização, por aí em diante, faz uma estimativa que melhor apresenta a situação em que estamos. Então, para a viatura, em concreto, estima-se que tenha uma vida de utilização em 1 milhão de quilômetros, não é? E no primeiro ano vai ser utilizado 250 km, 200 km no segundo, 180 no terceiro e por aí em diante. Então, poderia ser uma outra unidade, horas de utilização, espera-se que seja utilizada durante tantas horas de vida útil e espera-se que em cada ano seja utilizado tantas. Então, são situações que podem ser diferentes, não é? Dependendo do tipo de bem. Geralmente, por exemplo, para máquinas, tem a ver com as unidades de produção. Espera-se que esta máquina produza tantas unidades de um determinado bem. Então, a amortização também vai sendo de acordo com esta quantidade de utilização deste bem. Então, vamos fazer de maneira similar
aos outros métodos de utilização ou aos outros métodos de amortização ou depreciação, onde vamos extrair os dados, teremos de um valor de aquisição de 400 mil, espera-se uma utilização de 1 milhão de quilômetros e no fim da sua vida útil um valor residual de 40 mil. Então, vamos desde já traçar a nossa tabela, que é a mesma. Teremos aí os anos e o valor de aquisição, que vai ser constante. Para calcularmos aqui, teremos que calcular em cada um dos seus anos. Pelo primeiro ano, temos a primeira fórmula que diz que o valor de aquisição menos o valor residual a dividir pela capacidade total, que é a utilização total que se espera, estimada, vezes a utilização daquele ano. Para o primeiro ano, teremos 400 mil menos 40 mil a dividir por 1 milhão vezes 250 mil. Então, vai nos dar um valor da cota de amortização de 90 mil. O segundo ano, vamos fazer a mesma coisa. 400 mil menos 40 mil a dividir por 1 milhão. Então, vamos ter um valor, vezes 200 mil, que é a utilização daquele ano em específico, vai nos dar uma cota de amortização de 72 mil. Vamos fazendo a mesma coisa para o terceiro ano, para o quarto ano, para o quinto ano e para o sexto ano. E já havíamos dito, a forma como nós calculamos a amortização acumulada vai ser a mesma, não é? A amortização anterior mais a amortização corrente. Tanto é que vamos ter 90 mil para o primeiro ano. Para o segundo ano, teremos ter 90 mil mais 72 mil. Vai nos dar 162 mil. Para o terceiro ano, 162 mil mais 64.800. Vai nos dar um valor de 226.800. E assim sucessivamente para o quarto, para o quinto e para o sexto. E o valor contabilístico é a diferença entre o valor da aquisição e a amortização acumulada daquele ano. A mesma coisa vai acontecer. 400 mil menos 90 mil, 310 mil. 400 mil menos 162 mil, 238 mil. Assim sucessivamente para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto ano. Então, dizer que nos métodos de amortização são separados também de duas formas, né? Tem os rígidos, os métodos rígidos e os elásticos. Os métodos rígidos incluem o método de cotas constantes e o método de cotas decrescentes, não é? Esses métodos são rígidos porque são calculados numa base sistemática e não revelam concretamente o nível de utilização daquele bem, mas a estimativa. Enquanto que os métodos elásticos, como é o caso do método de desgaste funcional, está relacionado com o nível de utilização concreta de um determinado bem. Porque conforme nós sabemos, um carro utilizado, por exemplo, em Moçambique e um carro utilizado em Japão durante um ano pode ter uma vida útil concretamente diferente. Ou pode ter uma capacidade, ou pode ter uma forma física completamente diferente. Não é? Tanto é que, se nós utilizarmos o método de cotas constantes, estaremos a assumir que amortiza da mesma maneira. E isso pode não ser, de alguma forma, a revelação do nível razoável de estimativa. É por isso que, a dado momento, são recomendados os métodos, neste caso, os métodos elásticos, porque revelam uma realidade concreta e uma estimativa de um determinado local. E dizer que, para podermos contabilizar, o lançamento é exatamente isso que vamos fazendo ao longo dos anos, onde vamos debitar as 6,5 amortizações do período e creditamos a 3,8 amortizações acumuladas nas suas respectivas subcontas. Este lançamento vai sendo feito de acordo com o método de amortização utilizado. E atenção, nós não podemos utilizar para o mesmo bem métodos de amortização diferentes ao longo da sua vida útil. Devemos respeitar o princípio da consistência. Então, se utilizamos o método de cotas constantes, devemos ser consistentes até o fim da vida útil desse bem. E só uma pequena pausa, dizer que a Moz Accounting está disponível para dar formações
particulares ou até mesmo a sua empresa nas áreas de contabilidade e estamos disponíveis para prestar serviços de contabilidade e assessoria fiscal. Poderá também aprender conosco a utilizar o sistema Primavera. Temos aí o nosso e-mail e os nossos contactos. Poderá sim nos contactar para mais esclarecimentos.